Que a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado telespectador. Estamos aqui mais uma vez, pela bondade do nosso Deus, para compartilharmos com você, para meditarmos, trilharmos juntos aqui pelos caminhos santos propostos na palavra de Deus para o crescimento espiritual de todos nós. Hoje nós estaremos falando sobre legado, essa questão tão importante, tão real na vida de todas as pessoas, de todos os seres humanos. O nosso tema é um verdadeiro legado. Nós vamos ver no programa de hoje que todos nós recebemos e transmitimos legados. Vamos ver o legado de Deus aos homens. Vamos também ver o legado de Cristo aos discípulos. Vamos ainda ver o legado do Espírito Santo. E, finalmente, que legado nós vamos deixar para as gerações futuras? E o nosso programa desta oportunidade, falando sobre legado, um verdadeiro legado, está fundamentado na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé, segunda carta de Timóteo, capítulo 1 e o verso de número 5, que nos diz assim: trazendo à memória a fé não fingida, a qual em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Muito bem-vindo seja você ao programa Manancial, que já está no ar. Prosseguimos então com o programa Manancial, hoje falando sobre legado. Um verdadeiro legado é o nosso assunto que hoje estaremos aqui trilhando com todos os amados telespectadores. A questão de legado é uma realidade, não é, que diz respeito aos seres humanos. Nós herdamos, recebemos legados que de uma forma muito decisiva ela influencia a nossa vida, a nossa conduta, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de encarar as circunstâncias e as situações. De acordo com o nosso dicionário da língua portuguesa, legado é disposição feita em benefício de alguém. É aquilo que se deixa por testamento. Podemos entender aqui nesta linha de raciocínio que legado, na verdade, é uma herança. É aquilo que nós herdamos dos nossos familiares, dos nossos pais, herdamos, não é? Dos nossos contemporâneos, herdamos uma cultura. Isto podemos entender como sendo um legado. Podemos entender como legado não apenas aquilo que nós recebemos como herança material ou física. Podemos entender também como legado tudo aquilo que nos foi ensinado como costumes, não é? Tudo aquilo que aprendemos a partir do exemplo. Tudo aquilo que nós aprendemos a partir do exemplo. Bom, se legado é tudo aquilo, podemos assim entender que não é apenas questões materiais, não é? Aquilo que seja palpável, aquilo que seja físico, mas assim aquilo que nós herdamos como cultura, aquilo que aprendemos por meio dos exemplos transmitidos a nós, ensinados a nós. Então eu posso concluir aqui que existem bons legados e maus legados. Aquilo que realmente é interessante, aquilo que é bom, aquilo que me ajuda para o bem, e aquilo que é mau legado, aquilo que ajuda, né, a pessoa para o mal. Todos nós, conscientes ou inconscientes, transmitimos e recebemos legados. Isto se dá de uma forma assim muito natural de viver, uma forma muito normal, né, da nossa vida em sociedade, da nossa vida em família, da nossa vida
dia a dia. Quando Paulo fala esta palavra que nós lemos inicialmente, escrevendo agora a Timóteo, o seu filho na fé, ele está com convicção, fazendo uma afirmação. Paulo era alguém que tinha em todo o tempo o auxílio, a presença de Timóteo, que era um pastor inicial, alguém que era candidato, podemos assim dizer, entre aspas, ao episcopado, ao ministério pastoral, ao ministério apostólico, e porque era alguém com quem Paulo convivia, Paulo percebeu neste jovem, chamado Timóteo, as suas qualidades, aqueles dotes que lhe foram concedidos, conferidos, por uma influência de exemplos benditos, de exemplos positivos, por parte da sua mãe e da sua avó, a mãe Eunice e a avó Loide. Olha o que Paulo está afirmando aqui, não é? Que porque ele conhecia a vida de Timóteo, ele estava dizendo que a fé que deveria Timóteo vivenciar a cada dia, não é? Deveria ser uma fé verdadeira e não fingida. No final do texto ele diz: estou certo de que esta fé verdadeira, não fingida, que habitou primeiramente na tua avó Loide e também na tua mãe Eunice, eu estou certo de que também habita em ti. Qual foi o legado, de acordo aqui com o texto bíblico, na carta de Paulo a Timóteo? Qual foi o legado que Timóteo recebeu primeiramente da sua avó Loide e depois da sua mãe Eunice? De acordo com o texto bíblico, não é? De acordo com a afirmação do apóstolo Paulo, o legado aqui era uma fé verdadeira, era uma fé não fingida. Paulo percebia por conhecimento, por convivência, não é? Entre os cristãos, de que a fé devotada, vivida pela avó de Timóteo, também pela sua mãe, ou pela mãe de Timóteo, era uma fé verdadeira. E Paulo estava aqui fazendo esta afirmação porque Timóteo fora criado neste ambiente genuíno, verdadeiro, de fé cristã, de fé no Senhor e nas suas palavras. E agora o apóstolo Paulo faz esta afirmativa, ou esta afirmação, que eu tenho certeza que a fé não fingida que habitou inicialmente na sua avó e na sua mãe, também tenho certeza que ela habita com você. Então, meu amado telespectador, eu olhando aqui para as páginas da Bíblia, eu posso ir para a literatura do Velho Testamento, para os livros do Velho Testamento, e eu posso percorrer todas as Escrituras Sagradas e vou encontrar muitos exemplos de legados que foram transmitidos, que foram deixados por homens santos de Deus, por mulheres santas de Deus. Exemplos que nos servem de estímulo, de incentivo a nos apropriarmos verdadeiramente, não é, desta fé, deste caminho santo que nos conduz aos céus, verdadeiros legados que nos estimulam a viver uma vida comprometida com Deus, na sua presença, aliançados com Ele, porque verdadeiramente homens, mulheres, pessoas, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nos motivam através de uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Nós vamos trilhar aqui um pouquinho, evidentemente, vamos ver de acordo com as Escrituras Sagradas. É evidente que o nosso tempo não nos permite ampliarmos muito esta conversa, este diálogo, este pensamento, mas vamos ver um pouquinho sobre qual é o legado que Deus deixou aos homens, transmite aos homens. Eu quero conversar com você logo após um breve intervalo, prosseguiremos aqui falando hoje sobre um verdadeiro legado.